Boa tarde a todos. Eu gostava de, antes de mais nada, agradecer o convite que me foi endereçado e dizer que é com todo o prazer que aqui estou a falar de um assunto que me é muito interessante, que é um assunto muito interessante e já agora felicitar também pela escolha do tema para a celebração destes 80 anos, que de facto é um marco e é cada vez mais um tema de referência e um tema que está na agenda turística nacional e internacional. Eu iria... eu vou apresentar aqui alguns conceitos. Eu não sei, tenho muita pena não conseguir estar da parte da manhã. Suponho que algumas destas questões já foram abordadas. De qualquer maneira, acho que é importante conceptualizar um pouco este tema, até porque, como perceberam, eu sou professora, portanto, não sei fazer outra coisa e portanto, esta questão acho que acaba por ser importante também para percebermos de que é que estamos a falar e depois falaremos então um pouco mais também de outras questões. Portanto, vamos começar então aqui por alguns conceitos, alguns fatores de crescimento do turismo acessível, as vantagens competitivas para os serviços turísticos, mas também a questão social e ética, porque sabemos que o turismo é um negócio, mas sem dúvida que não podemos deixar de ter em conta a responsabilidade social e a ética no turismo, que é uma questão de grande relevância. Depois um pouco a necessidade de uma visão integrada e deixaria um pouco aí a interrogação de alguns sinais de mudança que julgo que já foram de alguma maneira abordados, mas serão abordados depois no segundo painel da parte da tarde e, portanto, deixaria isso como uma pergunta que será importante também. Relativamente ao conceito propriamente dito de turismo acessível, desculpem. Aliás, como o próprio nome da conferência também nos revela, de alguma maneira o conceito de turismo acessível pode ser também interpretado e pode ser também referido como turismo inclusivo, turismo livre de barreiras ou turismo para todos. Portanto, do ponto de vista científico, se quiserem, o turismo acessível acaba por ser um tema mais abrangente, embora não haja aqui claramente uma linha muito específica de se dever usar ou não o termo turismo acessível e não outros. De qualquer forma, aquilo que cada vez mais, e é uma área que apesar de ser uma área recente, quer do ponto de vista da investigação, mas também do ponto de vista das práticas, a verdade é que ultimamente tem surgido um grande conjunto de académicos e de publicações nesta área que são de facto muito importantes também para conceptualizar, para analisar, para percebermos de facto o que é que estamos a falar e como é que estas abordagens, como é que estes produtos fazem a ponte, por exemplo, com outras dimensões do turismo, nomeadamente o turismo social, o turismo sénior, etc. Portanto, como turismo acessível, temos aqui uma das definições, que para mim acaba talvez por ser aquela que é mais abrangente e que integra, no fundo, e que nos diz mais do ponto de vista da organização da oferta, que envolve um processo colaborativo entre os diferentes stakeholders, entre os diferentes atores, de forma a permitir às pessoas com diferentes requisitos de acesso, e aqui estamos a falar de vários requisitos de acesso, e não só relativamente à questão da própria capacidade, mas de forma a permitir que funcionem de forma independente, com equidade e dignidade, através da oferta de produtos e serviços baseados nos princípios de desenho universal, que é aqui claramente um paradigma muito importante para todos e não só, e para todas as atividades e não só para o turismo, como vamos ver. Peço desculpa. Por outro lado, só queria deixar aqui esta nota: o próprio conceito de turistas com incapacidade foi pela primeira vez em 2005 definido, ou digamos, a sua definição técnica recomendada pela Organização Mundial do Turismo, reconhecendo exatamente esta questão, que há um conjunto de pessoas que, devido ao facto das barreiras e do ambiente onde estão inseridas, sofrem uma limitação ao nível da sua independência, da sua capacidade relacional e, portanto, apresentam necessidades especiais durante a sua viagem, que se manifestam nos diferentes serviços
nomeadamente no alojamento, no transporte e ao nível de outros serviços turísticos. Portanto, o que vemos aqui é que esta questão do ambiente está, quer dizer, é transposta a incapacidade para o ambiente e não para a pessoa, que é, no fundo, um resultado daquilo que é a passagem do modelo médico para o modelo social, que reconhece que, sem dúvida, a maior parte da incapacidade se encontra no ambiente e não tanto nas próprias pessoas, e isto é uma questão essencial para percebermos todo o funcionamento e a forma como as atividades, e no turismo em particular, se podem adaptar a estas limitações que ocorrem. Peço desculpa, estou aqui sempre a carregar o botão errado. Ok, eu aqui, em relação, suponho que não queria, e até porque já estamos um pouco atrasados, acho eu, tenho que ser um pouco mais rápida. Provavelmente esta questão já foi também aqui falada da parte da manhã, mas não é demais referir que há de facto, quer dizer, aqui o turismo é uma atividade económica, é importante reconhecermos que isto é uma abordagem ao turismo que sem dúvida é muito competitiva, porque há fatores de crescimento, portanto não estamos só a falar numa questão de caridade ou de questão social, mas sobretudo porque é um fator de inovação e de competitividade para os destinos e para os serviços. Portanto, por um lado, todos sabemos que a população está a envelhecer, sobretudo a população de onde provém os mercados turísticos, portanto, sobretudo os mercados turísticos emissores, em que este envelhecimento é mais sentido. Há uma forte ligação da idade com a incapacidade e também não nos podemos esquecer que cada vez mais, e fruto de, apesar das diferenças e dos problemas que ainda há, mas de facto vivemos numa sociedade mais inclusiva e a tendência será cada vez mais essa, apesar de, claramente, das coisas ainda não funcionarem bem e haver, com certeza, muitas desigualdades ainda, mas, de facto, cada vez mais as pessoas têm um rendimento, as pessoas com incapacidade, para alocarem à atividade turística, coisa que não acontecia há meia dúzia de anos atrás, ou meia dúzia é como uma forma de expressão. E depois o efeito multiplicador dos acompanhantes. Nós, como qualquer outra pessoa, habitualmente não viajam sozinhas, viajam em grupo e, portanto, naturalmente a decisão da viagem é também feita em resultado da própria, no facto de haver um membro da família que tenha essa incapacidade, portanto isto vai ter um efeito grande em termos da própria decisão. E por fim, o desenvolvimento científico e tecnológico que permite que as pessoas continuem a viver cada mais tempo, embora com algumas limitações, mas cada vez mais tenham acesso a um conjunto de atividades que anteriormente não era possível. Portanto, o que vemos é que há claramente vantagens competitivas do ponto de vista dos serviços turísticos. Portanto, por um lado, estamos aqui a falar de um mercado que engloba um conjunto muito diversificado de consumidores, portanto, falamos aqui muito da incapacidade, mas também, como sabem, de outras pessoas que não têm propriamente uma incapacidade, mas têm alguma necessidade especial durante a sua viagem. Podemos estar a falar de pessoas mais gordas, mais altas, mais baixas, pessoas, mulheres grávidas, pais com carrinhos de bebê, enfim, pessoas com bagagem pesada, que claramente é uma necessidade especial. Pessoas com alergias alimentares e, portanto, não estamos só a focar-nos na questão da incapacidade propriamente dita, mas todo um outro conjunto de necessidades especiais que são importantes assegurar. Depois, por outro lado, há alguns estudos que demonstram, e se calhar facilmente se percebe isso, que há uma maior nível de fidelização dos turistas, isto é, tendo uma experiência satisfatória, há tendência para regressar aos locais ou aos hotéis, onde realmente tiveram uma boa experiência, o que, claro que é importante para todos nós, mas pessoas com um requisito especial, se à partida confiam naquele produto, naquela marca, têm uma maior tendência para a fidelização, como sabem, é também um aspecto central do ponto de vista da competitividade de qualquer atividade económica e do turismo em particular. Há também esta questão de
há um aumento da capacidade de ocupação da época baixa, aliás, como falaram os meus o orador anterior. Portanto, esta questão também tem muito a ver com a sazonalidade e a questão de se permitir que se ocupe uma época baixa tradicionalmente sempre uma área de preocupação também para os agentes turísticos. E depois não nos podemos esquecer que há aqui também a questão de uma imagem empresarial, de uma imagem que se quer positiva e que acaba por ser também importante do ponto de vista do marketing e da imagem que se gera com os futuros consumidores. Portanto, o que vemos, e vários estudos demonstram isso, como vamos ver, que há uma procura latente para este tipo de serviços, com o mercado a mostrar potencial de crescimento se de facto as barreiras forem sendo removidas, e não estamos aqui a falar, obviamente, só de barreiras arquitetónicas ou físicas, que são sem dúvida muito importantes, mas muitas outras barreiras, eventualmente algumas de mais fácil resolução, mas para as quais é preciso focarmos a nossa atenção e estudarmos exatamente quais são essas barreiras e de que forma elas podem ser ou eliminadas ou, no caso de não poderem ser eliminadas, como é que podem ser resolvidas, podem ser atenuadas. Por fim, embora não seja propriamente a questão do turismo, mas não nos podemos esquecer que é óbvio que um destino turístico seja acessível não o deve ser só não deve ser para os turistas, quer dizer, ele, num mundo perfeito, ele devia ser acessível para os residentes, não é? Portanto, o turismo faz sentido se isto, de facto, melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem e trabalham e usufruem dessa área geográfica. Muitas vezes é exatamente pela via do turismo que se consegue uma maior acessibilidade das áreas comerciais, dos espaços públicos e, portanto, isto é também uma vantagem não propriamente para os serviços turísticos, mas acaba por ser uma vantagem muito importante do ponto de vista do território e da qualidade de vida das pessoas. Eu não sei se eventualmente alguns destes dados já terão sido referidos da parte da manhã, mas queria deixar um pouco aqui esta nota que há de facto, apesar dos estudos económicos serem por vezes um pouco difíceis, até porque nesta área é muito difícil comparar dados, porque as próprias noções e as terminologias de incapacidade variam muito de país para país, mas de facto, e tendo em atenção que não estamos só a falar de incapacidade, mas há estudos e a própria União Europeia tem procurado fazer alguns estudos para avaliar este potencial de mercado, mas há estudos que mostram claramente isto. Portanto, os destinos turísticos mais acessíveis têm uma vantagem competitiva, há um potencial grande em termos europeus e em termos mundiais. Portanto, os dados de 2010 da Organização Mundial de Saúde apontam para cerca de 20% da população com alguma dificuldade em realizar as atividades de vida diária, portanto, é significativo, é um quarto da população europeia. Concretamente, ao nível destes estudos mais recentes, apontam para fluxos turísticos na ordem dos 783 milhões de viagens, portanto estamos a falar no interior da União Europeia, portanto estamos a falar também não só de turismo internacional, mas também de turismo doméstico. E prevê-se ainda para 2020 um crescimento para cerca de 862 milhões de viagens por ano, o que é de facto muito significativo. Há aqui este estudo que eu gosto sempre de referir, apesar de podem-me dizer que este estudo já está bastante desatualizado, mas de facto foi um estudo que constituiu um marco do ponto de vista do impacto económico do turismo acessível. E isso é de facto uma informação significativa porque, como eu referi, é por aí também que os agentes acabam por mudar as suas práticas. Tudo bem que a responsabilidade social está cada vez mais na ordem do dia, mas a questão económica, a questão do impacto económico das atividades acaba por, obviamente, do ponto de vista do setor privado, ser o aspecto mais significativo.
E, portanto, este estudo, apesar de já ter mais de 10 anos, e feito no mercado alemão, que claramente, digamos, tem outro contexto socioeconómico que Portugal não tem, do ponto de vista da igualdade de oportunidades para pessoas com incapacidade, e, portanto, há muitas pessoas com algum tipo de incapacidade que viajam. E o que este estudo mostra é que viajariam muito mais se, de facto, houvesse mais condições de acessibilidade nos destinos que escolhem. Por outro lado, e este é também um dado importante, é que mais de metade, cerca de 62%, não se importariam de pagar mais se as condições de acessibilidade fossem asseguradas, se houvesse, de facto, serviços acessíveis, não é? E, por outro lado, ainda há aqui, mesmo assim, uma percentagem que não viaja, porque não, portanto, as dificuldades às vezes são tantas que as pessoas preferem não viajar do que estar a correr riscos desnecessários. Este é um outro estudo também de 2011, relativamente também à dimensão do mercado acessível na Europa. Portanto, aqui o que estamos a ver é, de facto, quer dizer, os diferentes tipos de incapacidade, obviamente, cada uma com as suas necessidades específicas, e aqui é importante percebermos que, assim, dentro do grupo das pessoas com necessidades especiais, as necessidades especiais são muito diversificadas. Portanto, nós não podemos falar nisto como um segmento homogéneo com características parecidas. Não, dentro desta população, deste grupo de pessoas, há segmentos muito diversos, com necessidades muito distintas e, por vezes, conflituantes. Mas isso, pronto, é outra história. Portanto, para além disso, este estudo inclui também a população acima dos 65 anos, portanto, que tendencialmente terão alguma necessidade, ou cada vez mais alguma necessidade específica durante a sua viagem. Portanto, é sem dúvida muito importante. Agora, voltando aqui às questões, quer dizer, falamos na questão económica, mas é muito importante também a questão ética, a questão social, que nos deve, e sobretudo no contexto das organizações associativas, das públicas, das políticas públicas de turismo, sem dúvida que esta é uma questão central. Portanto, o direito ao turismo, já desde, portanto, o Código Mundial de Ética do Turismo, no seu artigo 7º, já desde essa altura que se reconhece, não é? E o direito, sobretudo, também das pessoas, de todas as pessoas, poderem ter acesso aos benefícios, ao prazer de viajar, de conhecer novas culturas, de aprender, enfim, de tudo o que o turismo e as atividades e o contacto com outras culturas nos permitem. Isto é um direito de todos os cidadãos, independentemente das suas limitações, e, portanto, deve haver condições para que o façam em conforto e segurança. Portanto, é, sem dúvida, uma questão central para a melhoria da qualidade de vida, como todos nós conhecemos, e, portanto, esta questão é muito importante vermos também a questão social, da responsabilidade social, a questão que está relacionada também com o desenvolvimento do turismo sustentável. Portanto, aqui central a isto tudo, como há pouco falava em relação à questão do turismo acessível, é a questão de estarmos aqui num paradigma de incluir o desenho universal. Portanto, o desenho universal, no fundo, é um conceito que não está relacionado só com o turismo, está relacionado com a atividade humana, a atividade económica e social, e, no fundo, reconhece a diversidade humana, reconhece que todos somos diferentes e que há necessidade de incluir essas diferentes na oferta de produtos e serviços que sirvam a todos e não apenas ao mainstream, portanto, à maioria da população. Portanto, estes princípios, que depois são 7 princípios de desenho universal, que deveriam ser assegurados na oferta desde os serviços, equipamentos, atividades, enfim, nas coisas mais simples até do nosso dia-a-dia, que sem dúvida favoreciam, e isso é um dos lemas do desenho universal, que eram confortáveis para toda a gente, embora sendo
muito importantes e essenciais para cerca de 10% da população. Portanto, trata-se de assegurar aqui que os princípios de desenho universal possam ser aplicados no desenvolvimento de atividades, de produtos e de serviços turísticos para que, de facto, as pessoas com essas necessidades possam ter este conceito do Tourism for All. Portanto, o que temos aqui é esta necessidade também de integrar toda a acessibilidade e os princípios da acessibilidade em toda a cadeia de valor do turismo, não só, sem dúvida, nos destinos, nos hotéis, nas atrações culturais e naturais, cada uma delas, cada um destes espaços com a sua especificidade, mas também, desde logo, na preparação da viagem, na disponibilização de informação acessível e de informação sobre acessibilidade. Isto é, a informação deve estar de uma forma acessível, por exemplo, para pessoas cegas ou com baixa visão. Essa informação, e sobretudo com o acesso a novas tecnologias, não há razão para que as pessoas não tenham acesso a essa informação. E depois informação sobre os serviços e sobre toda a panóplia de atividades que podem escolher durante as suas férias. Portanto, tudo isto faz parte do sistema de turismo e é, sem dúvida, muito importante que cada uma destas componentes tenha acessibilidade para que, de facto, a experiência possa ser positiva, porque todos nós percebemos que, às vezes, basta sair do hotel ou basta sair do aeroporto, que normalmente são locais mais acessíveis, para imediatamente haver inúmeras barreiras que podem pôr em causa toda a satisfação da viagem. Eu suponho que alguns destes, não sei se alguns destes aspectos já foram abordados também, mas queria deixar então aqui alguns dados ou alguns exemplos de, apesar de tudo, das boas práticas que têm vindo a surgir nos últimos anos, não é? Em que um pouco por todo o país, embora sem dúvida há imenso a fazer, mas acabam por ir surgindo pontualmente iniciativas muito válidas que, de uma forma ou de outra, acabam por ter um efeito pedagógico, um efeito de contágio entre os serviços, entre os responsáveis, entre os diferentes atores públicos e privados, não é? Temos aqui, eu venho de Coimbra, não é? Não podia deixar de falar aqui de alguns exemplos de Coimbra, mas não penso que há um pouco por todo o lado aqui um mosteiro de Santa Clara, porque é um projeto muito interessante em que o público, há um conjunto de iniciativas que permitem, de facto, o usufruto deste espaço por pessoas com diferentes necessidades especiais. O projeto da Lausanne Acessível, que é sempre um projeto que me é muito querido em particular e que é um projeto emblemático a nível nacional, eventualmente não terá tido a continuidade ou o desenvolvimento que se esperaria, mas esperemos que esse desenvolvimento ainda venha a ocorrer. Aqui em cima é um projeto da Rota do Românico também e um pouco depois a Accessible Portugal, que é uma agência, a primeira agência de viagens criada exclusivamente para pessoas com incapacidade e, portanto, é necessário que estas iniciativas sejam, digamos, envolvam diferentes atores da atividade turística, não é? Portanto, sem dúvida que aqui penso que estes fóruns de discussão também são muito importantes. É a questão, sem dúvida, da visão estratégica e aí, claramente, o próprio Turismo de Portugal, a própria tutela, tem tido um desenvolvimento e uma preocupação que está, desde logo, plasmada no Plano Estratégico Nacional, na revisão de 2013, em que, pela primeira vez, se fala claramente da importância de tornar Portugal um destino acessível para todos. Isso é, sem dúvida, um marco, que depois, obviamente, tem os seus resultados nas práticas, nas políticas e no contágio dos diferentes atores. Por outro lado, a investigação científica, que já falarei, e de forma a que haja aqui, de facto, um envolvimento e a formação de uma cultura de acessibilidade que possa realmente ter um papel também transformador, ainda que a longo prazo.
Não podia deixar de falar aqui da questão da necessidade do conhecimento para conhecermos e para desmistificar algumas ideias relativamente a este paradigma do turismo acessível, mas sem dúvida que a investigação científica, como noutras áreas, é muito importante, mas é muito importante também que o conhecimento seja de facto utilizado e seja de facto um potencial, ou se traduza num potencial de transformação nas práticas turísticas e nas práticas turísticas mais inclusivas dos próprios destinos e empresas turísticas, não é? Portanto, para isto é necessário também algum apoio e uma agenda de investigação que permita que haja essa capacidade também para estudar, para investigar, para identificar tendências, para fazer estudos, por exemplo, de boas práticas, para que isso possa ter um impacto na vida das pessoas e, concretamente, na vida das pessoas nas suas práticas turísticas. E termino, eu gostava de terminar dizendo que isto, sem dúvida, que o turismo acessível constitui cada vez mais um paradigma de desenvolvimento que está muito baseado também na sustentabilidade, na qualidade e na competitividade, e para isso é necessário que haja aqui uma cultura de acessibilidade que possa ser, de facto, utilizada como um atributo intrínseco dos destinos e dos serviços turísticos e que isso seja capaz de mobilizar os diferentes atores e diferentes agentes dos territórios, a nível local e a nível nacional, para que haja, de facto, uma estratégia conjunta. Para isso é necessário uma visão sistémica, uma visão de todos os atores, públicos, privados, as associações são muito importantes também como mediadores em alguns casos, e sem dúvida e este fórum também, esta conferência, permite-nos ver isso, que há, de facto, cada vez mais há novas iniciativas que vão sendo estimuladas ou pela vertente económica ou pela vertente social, mas a verdade é que elas surgem e estas conferências e estes encontros permitem também que haja esta partilha de conhecimento e, portanto, continuam a ser muito importantes. E termino. Muito obrigada.